Capítulo 7. Carne versus espírito. Como um símbolo dos sentimentos, o coração humano, ou a carne, tem sido um ferrenho opositor ao espírito humano e, sobretudo, ao Espírito de Deus. Suas obras são continuamente devastadoras e nocivas, não somente à própria pessoa, mas também àqueles que estão diretamente ligados a ela. Por ser o centro das emoções e não se submeter à razão, o coração é enganador e desesperadamente corrupto. E por conta de suas paixões e concupiscências, conduz suas vítimas a agirem com liberdade desenfreada em busca do prazer total, impondo-lhes a realização de seus desejos a qualquer preço, ainda que para isso tenham que contrariar a razão e o bom senso. Além disso, o coração também é tido como uma fonte de rebeldia contra o ser humano e principalmente contra o seu Criador. Imediatamente após a queda, Adão e Eva tiveram o coração, a carne, contaminado pelo diabo com o vírus da rebelião. Consequentemente, todos os seus herdeiros foram contaminados com esse vírus maligno. Desse modo, nem a mais esmerada educação é capaz de evitar os enganos do coração. Cedo ou tarde, a criança manifesta tal enfermidade, a herança do mal em sua alma. E o pior é que não há remédio capaz de eliminar tal vírus, salvo se houver o transplante de um novo coração dado por Deus. Adão e Eva foram criados segundo a imagem e semelhança do Altíssimo, e, portanto, a vontade deles estava submetida à vontade de Deus. Havia perfeita harmonia entre eles e o Criador. Mas, movidos pela desobediência e, em seguida, contagiados pelo mal, já não podiam mais desfrutar da presença de Deus. Sem autocontrole desde então, renderam-se às inclinações do coração, crescendo e multiplicando-se sob o domínio do espírito rebelde dentro de si. Assim, por conta de um coração corrompido, o ser humano tornou-se o parceiro principal do mal no desenvolvimento da humanidade. Essa é a razão por que o pendor da carne é inclinar-se para a morte e ser constantemente inimiga de Deus, não se submetendo à sua lei. Como parceiro do diabo, o coração, com suas paixões, induz o ser humano até a esquecer-se da existência de Deus. Consequentemente, todos os atos da carne contrariam a vontade do Senhor. E seus frutos são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos, capítulo 8, versículos 5 a 8. No reino de Deus, há leis estabelecidas para a conduta uniforme de seus cidadãos. Também as nações do mundo têm suas leis de acordo com a cultura própria do local. Elas foram criadas para manter a ordem e o bem comum, além do respeito entre seus habitantes. Em qualquer empresa, há regras estabelecidas para o seu desenvolvimento no mercado. Vemos, assim, a necessidade de leis, de regras ou mandamentos em todos os setores de atividade do ser humano, inclusive no campo espiritual. E o mesmo também se dá com relação ao ser humano em si, composto de matéria, corpo físico, de alma, coração, carne, e de espírito, razão, mente. A trindade humana está sujeita a certas normas disciplinares impostas pela própria natureza. O corpo físico depende de alimentação regular, a alma necessita de amor e o espírito da palavra de Deus. Além disso, essa trindade está interligada em um sistema de ordem e de dependência.
O corpo está sujeito à alma, e esta ao espírito. Este último é o cabeça da alma e do corpo. Quando o Espírito Santo vem sobre os servos, é para orientá-los, conduzi-los. Essa é a função do espírito do homem, cujo papel é dar direção ao corpo e à alma. Mesmo tendo um novo coração dado por Deus, a liderança do ser humano em si reside no próprio espírito. Daí a necessidade de que o espírito humano esteja sujeito ao Espírito de Deus. A comunicação do Espírito de Deus com os servos ocorre no âmbito espiritual, no nível do Espírito. Do Espírito de Deus para o Espírito humano. Portanto, o Espírito do homem tem que liderá-lo de acordo com a fala do Espírito Santo para que haja perfeita coordenação motora e o homem seja feliz na terra. A ordem de submissão do corpo e da alma ao espírito traz ao ser humano equilíbrio, condição fundamental para se conquistar uma vida de qualidade. Caso contrário, a pessoa sofrerá as consequências de suas escolhas erradas. A exemplo disso, temos inúmeros casamentos realizados apenas na base dos sentimentos momentâneos do coração. Esse fato nos mostra uma estatística que comprova uma quantidade incrível de lares desfeitos e de famílias destruídas. E a situação complica-se quando há filhos, porque estes, no afã de constituir nova família e sair do ambiente familiar hostil, acabam também se casando com a pessoa errada. Deste modo, o quadro de seus pais repete-se em suas vidas e a sociedade vai se corroendo e corrompendo a partir dos desequilíbrios familiares. Tudo isso graças à liderança do coração em lugar da razão. A Bíblia não define o coração apenas como corrupto, mas desesperadamente corrupto. Ou seja, ele chega aos limites da depravação. É como o político corrupto que não tem consideração por ninguém e é egoísta por excelência. Assim é o coração de natureza adâmica. Não considera a própria razão, não considera os outros nem Deus. Enfim, é um poço de destruição. Quem o conhecerá? O coração sutilmente desvia os pensamentos bons e influencia para as decisões erradas. Além disso, tem enorme capacidade de enganar e iludir por meio dos sentimentos. Induz a uma sensação de bem-estar em um determinado caminho. Ao final, sem perceber, a pessoa vê-se caindo em um precipício. E a pergunta frequente é: por que Deus fez o coração humano tão corruptível e enganador? Deus não o fez assim, mas a desobediência do homem o dirigiu a uma aliança com o diabo. E este selou o centro das emoções humanas, o coração, com o vírus da rebelião. O Senhor aponta o coração como fonte de destruição quando ensina: o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Mateus, capítulo 15, versículos 18 e 19. Diante disso, conclui-se que a insubordinação da alma ao espírito tem sido a causa dos conflitos íntimos do ser humano. Tal desordem interior da pessoa reflete-se no exterior e no relacionamento com os outros. Sem ordem e disciplina, a vida corre o risco de ser encurtada. Se a carne não se submete ao espírito do próprio ser, como se submeterá à disciplina de Deus? Se não há submissão a quem se vê, como haverá a quem não se vê? A palavra de Deus é prazer para os nascidos do Espírito e uma afronta à liberdade de expressão e livre escolha para os demais. A arte, por exemplo, é alimentada pelos sentimentos da carne, ou coração. E sendo este contaminado pela rebeldia, haverá limites para sua expressão? É por isso que, em nome da arte, tudo é válido, inclusive a repulsa à fé. A vontade da carne contraria tudo o que diz respeito à vontade do Espírito de Deus. Os constantes conflitos entre o coração e a mente ocorrem porque eles são opostos entre si desde a queda de Adão e Eva. Os sentimentos humanos têm sede e fome de prazer, não importando os custos e os riscos, enquanto o espírito, a mente, pesa, avalia, analisa, enfim, raciocina, o coração pressiona latejando sentimentos fortes. E entre ouvir a voz do que se sente e a do que se pensa, a mais incisiva, a mais forte, é a do coração.
O problema é que o coração exprime sentimentos que exigem atitudes imediatas e, consequentemente, precipitadas, enquanto a razão nos leva à avaliação das opções a seguir, o que permite pesar consequências futuras. O trabalho do artista, por exemplo, depende dos seus sentimentos, mas o profissional da área médica depende da razão. Isso não significa necessariamente que o artista seja carnal e o médico seja espiritual. Apenas esclarece as diferentes funções entre o coração e a razão. Na sabedoria divina encontramos excelentes exemplos práticos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Usando da razão, o prudente pratica a palavra de Deus e não economiza tempo nem dinheiro na construção de sua casa. Já o insensato, querendo logo ver sua casa construída, a constrói sobre a areia. A natureza humana é naturalmente imediatista e impaciente. Quer ver os resultados na hora. Mas a natureza espiritual considera mais a razão e tem a visão do futuro. Por conta disso, os sentimentos levam vantagem sobre os pensamentos. O coração leva o adulto a agir como criança. Como falamos, os inúmeros casamentos fracassados são prova disso. Fracassados porque foram realizados em obediência à voz do coração. Quantas famílias destruídas, filhos abandonados, crianças revoltadas e problemas psicológicos, gerando cada vez mais destruição. Nesse ciclo vicioso, as sociedades são assoberbadas por problemas sociais insolúveis. A verdade é que a carne impõe disciplina total aos seus filhos, ou seja, àqueles que lhe dão vazão, porque sua natureza é corrupta e insubmissa à disciplina divina. Somente neutralizando os feitos da carne, na obediência pela fé à palavra de Deus, seremos capazes de resolver essa questão. Quando o espírito humano sacia sua sede nos pensamentos divinos, torna-se forte o suficiente para resistir aos apelos da carne. A força do Espírito é a fé, que vem pelo ouvir a palavra e que o deixará livre para tomar a decisão certa.